Era um processo administrativamente extremamente longo, complicado. Na medida em que os projetos sejam incluídos no programa, essa emissão fica mais facilitada e o objetivo nosso é introduzir um mercado secundário e que esses instrumentos eles sejam eficazes. É claro que aí eu vejo dois especialistas aqui que certamente poderão ajudar a resolver esse problema. Todos colocam a questão do risco cambial. Quer dizer, e isso é o último problema no fechamento da nova modelagem de financiamento, que ainda não se conseguiu ter um alinhamento por parte desses órgãos, incluindo a Fazenda e o Banco Central, para que nós possamos ter uma solução que seja uma solução criativa e que não nos faça retornar a uma experiência extremamente danosa que tivemos no passado, que conseguimos extirpar da vida privada, mas a indexação ainda é uma companheira terrível na vida pública. E nós não queremos que haja qualquer hipótese de dúvidas com o esforço para não se ter a indexação. Além dessas mudanças de natureza na modelagem do financiamento, outras medidas foram tomadas no âmbito da governança e das boas práticas de governança. A primeira delas foi ampliar o prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão. O prazo, algumas concessões, esse prazo era de 25 dias, que é uma coisa absolutamente intolerável, porque ninguém consegue fazer nenhum estudo sério, ninguém consegue fazer nenhuma análise de risco em 25 dias. Ninguém consegue fazer uma análise em 45 dias para dar um lance de 19 bilhões e 300 milhões de reais por um aeroporto. Não há nem o super-homem. Nem o super-homem. Então, nós achamos, inclusive o CAD foi muito atento a esse detalhe, nós ampliamos esse prazo, dependendo da complexidade do ativo que está sendo concessionado. O prazo é no mínimo de 100 dias e pode, inclusive, ser mais do que 100 dias, dependendo da complexidade do ativo. Além disso, isso é depois da publicação do edital. Criou-se um processo de tomada de decisão que restabelece a força política dos ministérios e a força técnica das agências reguladoras. Por força de uma prática administrativa, no passado os ministérios foram infantilizados, os ministros perderam força política, as agências importância técnica, uma concentração excessiva na Casa Civil, e os processos decisórios eram no ambiente de assembleia, eram 30, 40 pessoas, era ministro com assessor da Casa Civil, com assessor de agência, diretor-geral de agência, enfim, algo que consultores, e isso não se toma uma decisão deste tamanho se você não tem papéis muito bem claros, muito bem definidos, com regras pré-conhecidas e que cada ator saiba o limite quando pode fazer a sua intervenção, porque isso vai se refletir na transparência da própria concessão, porque obriga você também definir papéis dos atores que participam do processo e, sobretudo, definir os fóruns de modificação das regras, coisa que também não havia. E começava com um fato de que algumas agências faziam audiências públicas, outras não faziam, umas faziam antes do parecer do Tribunal de Contas, outras faziam depois do parecer. Nos participantes, uma dúvida, uma inquietação brutal. Então, agora, isso tudo foi modificado. Nós criamos
um programa, que é o Programa de Parceria de Investimento. Esse programa tem um conselho, que é presidido pelo presidente da República, para ser um conselho executivo que tome decisão. Desse conselho participam o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Casa Civil, o ministro dos... que é muito reconhecida, que é o cuidado ambiental. Nós queremos que seja decidido, ou sim ou não. Então, as questões serão levadas para esse conselho e, mais além disso, nós determinamos que a publicação do edital só se dará depois da licença ambiental prévia, porque a licença ambiental prévia já é uma indicação de que a questão está encaminhada no seu aspecto global e vai, então, se discutir detalhes que no próprio projeto, no próprio desenvolvimento do projeto, as questões surgidas serão resolvidas para que se tenha a licença definitiva. Participa também o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Os ministros de Estado, eles falam em nome do governo como o poder concedente, ou seja, eles levam ao Conselho um voto, a apresentação de um voto, em que justificam tecnicamente, com o apoio técnico das agências, para que algumas condições já estejam escritas, defendam no Conselho porque esse projeto tem que ser, está sendo levado à consideração do presidente, e o presidente aprova ou desaprova. Então, isso, nessa primeira rodada, procedendo dessa maneira, nós já tivemos uma proposta de 34 ativos, deles já tivemos leilões na área elétrica, já tivemos leilão da CELG, que é de Goiás, já tivemos portos e, recentemente, lançamos os editais dos 4 aeroportos e de 2 portos. Quando, ao final da reunião do Conselho, foi apresentado as 34, sem nenhuma pirotecnia, sem ficar mexendo com números, isso vai gerar bilhões de reais, porque isso é um leilão, não dá para você ficar fazendo graça com números, porque isso aí contamina o próprio processo de estruturação da proposta dos concorrentes. E é impossível você fazer previsão de resultado de leilão. Então, sem esses números, mas apresentou-se os 34 e ao lado tem um calendário. Quando as etapas serão feitas, em que mês, em que trimestre, e, evidentemente, dentro nos moldes do calendário gregoriano, que não é hábito da administração pública cultivar esse calendário. A administração pública brasileira acha que ela pode construir, definir o seu próprio calendário. E tem sido uma dificuldade muito grande nós fazermos com que esse calendário seja cumprido. Está sendo cumprido. Isso é importante para que nós possamos alcançar um outro objetivo, que é a segurança jurídica. Todo o processo anterior gerou uma insegurança muito grande, porque a concorrência não era muito evidente, e a falta de evidência se manifesta no fato de que os editais eram publicados só em português, então as pessoas, qualquer interessado que não brasileiro, ele teria que fazer a tradução, depois teria que verter a sua proposta por um tradutor juramentado, e aí os 25, os 45 dias, ou um prazo qualquer, estava comido. Então, nós agora publicamos editais em português, em inglês, em espanhol, já que há uma presença muito ativa de investidores espanhóis. E, além disso, nós criamos uma série de
mudanças de tramitação com o objetivo de dar mais transparência, dar mais clareza, dar mais confiança nesse processo. Nós já fizemos vários roadshows em Londres, em Nova York, no Japão, em Madrid, em Paris, e há um interesse muito grande. Evidente que esse interesse decorre de condições do mundo, que são condições relativamente favoráveis, pelo menos no mundo até agora, recentemente. Eu não sei se as próximas eleições em outros países europeus vai nos garantir uma homogeneidade nas novas regras econômicas do mundo, ou se vai ainda ter espaço para ter conflito, debate, discussão de outras alternativas, mas nessas regras atuais há um interesse muito grande. Esse interesse, evidentemente, ele vem de uma parte por questões financeiras, de outra parte pelo esforço que nós fazemos no Brasil de fazer as mudanças, enfrentar as mudanças. E, sobretudo, dizer que os contratos assinados, eles foram contratos assinados com o governo brasileiro, e não com a ex-presidente Dilma, e nem serão os futuros contratos assinados com o presidente Temer. Foram contratos assinados com o governo brasileiro. O que significa que problemas que surjam, e que existem muitos problemas em concessões anteriores, fruto de equívocos de natureza ideológica, como se querer que a Infraero participasse de 49% do consórcio, o que gerava uma responsabilidade que criou muitos problemas agora, junto do Tribunal de Contas da União, porque participa a Infraero com 2 membros do Conselho de Administração, e outros problemas de natureza financeira, porque a empresa estava quebrada, era o Tesouro que tinha que pôr, sempre. Quando da realização das obras, para acomodar com outro erro de natureza ideológica, era se fixar a taxa de retorno, e para se chegar a uma taxa de retorno que fosse aceitável, não digo nem real, aceitável, os 2 mecanismos usados foram os juros subsidiados de um lado e a Infraero, ou o DENIT, ou a Valec, assumir a realização de determinados trechos da obra em concessão. Evidentemente, o governo já estava em processo de desorganização fiscal, já não estava tendo dinheiro para nada, não dava mais para as pedaladas cobrirem esse tipo de demanda. O governo autorizou que as empresas desses consórcios fossem contratadas para executar a obra pela empresa pública. A empresa pública não conseguia pagar. E aí gerou em todos os aeroportos, em algumas estradas, uma situação financeira extremamente complicada por responsabilidade do governo, por decisões tomadas que geraram esses desequilíbrios todos. Além disso, um outro aspecto que me veio quando eu estava falando, uma outra mudança de natureza regulatória foi que vai ser implementada ainda. Ela se deu em 2 campos. Primeiro, eu já disse, os ministérios é o poder concedente, então é um órgão de governo,